Obrigado, Monsenhor Mateus, irmãos e irmãs que também nos acompanham pelas redes sociais. O Evangelho nos traz hoje uma grande armadilha que fazem contra Jesus, né? Primeiro momento poderia se parecer um elogio, né? Porque os fariseus, né, e alguns dos grupos de Herodes, os zelotas, chamados zelotas, né, falam com Jesus: Senhor, nós sabemos que você fala e ensina o caminho de Deus. As suas palavras são orientações para seguir um caminho de Deus. Você não é uma pessoa que julga pela aparência. Ou seja, ele começa a fazer certos elogios a Jesus, dizendo: você não te deixe influenciar pelos outros, ou seja, tem opinião própria. Você tem personalidade, mas no final aquilo dali tudo era uma hipocrisia. Tudo aquilo dali, na verdade, apesar de ser tudo verdadeiro que eles estavam dizendo, mas no fundo eles estavam querendo fazer uma armadilha contra Jesus. E depois ele pergunta a Jesus: é lícito pagar imposto a César? Por quê? Se Jesus fala assim, não, tem que pagar o imposto mesmo. Jesus era colocado a favor daqueles que cobravam os impostos e o resto do povo se revoltaria contra Jesus. Porque naquele momento os impostos, as pessoas eram massacradas, eram usurpadas por causa dos impostos. Então se Jesus fala, não, é lícito, povão, todo mundo tem que pagar o imposto, parte iria se revoltar com ele. Se Jesus fala assim, não, não precisa pagar impostos, as pessoas que eram do governo iriam ficar contra Jesus, ou seja, não teria saída nenhuma. E se Jesus fala assim, não sei, ele seria envergonhado, porque por ser um mestre, ele tem que ter uma resposta. Jesus então pede a moeda e pergunta: qual é o rosto que está na moeda? De César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabiamente Jesus fala: cumpre as responsabilidades social e cumpre e vive as responsabilidades, o chamado da vida religiosa. O que isso tem a ver conosco no nosso tempo agora? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós não podemos fazer com que a nossa vida seja uma vida de fanatismo religioso, seja uma vida de radicalismo religioso, ao ponto de dizer, não, eu só vivo aquilo que é da fé, eu só vivo aquilo que é de Deus, eu só vivo aquilo que é na igreja, sem entender que também fora da igreja nós temos outras responsabilidades. Nós temos que cumprir outras responsabilidades. Cabe a nós dar a César o que é de César, ou seja, César aqui representa o que? Representa o partido, naquela época, César representa o governo, César representa a família, César representa a vida social, César representa tudo aquilo que é da porta da igreja para fora e que cabe a nós cumprirmos também as nossas responsabilidades. Eu não posso esconder algumas responsabilidades que eu tenho, que nós temos, pelo fato de sermos pessoas de Deus, pelo fato de sermos adoradores, pelo fato de virmos à missa, pelo fato de sermos de algum grupo, de algum movimento, de alguma pastoral. Então, se eu sou assim, eu não preciso cumprir nada lá fora. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Um dos princípios do próprio cristianismo é a consciência e a responsabilidade. Então, aquilo que a gente aprende aqui, a gente deve colocar em prática lá fora. Porque quando o Senhor fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é para que a gente entenda que a gente precisa viver o equilíbrio da vida social, a responsabilidade da vida social e a responsabilidade da vida de fé. São inseparáveis. Por quê? Porque a gente está envolvido, a gente está inserido num contexto de vida social também. Quando Jesus é colocado à prova, quando Jesus é questionado para que ele pudesse
ficar preso naquela armadilha, e ele fala: dá a César o que é de César. Ele chama a atenção daqueles discípulos, ele chama a atenção daqueles fariseus, daqueles que estavam colocando sobre ele: olha, vocês estão fazendo isso comigo, mas é preciso que você cumpra a responsabilidade. É que você faça o seu papel como cristão dentro da sociedade, para que a gente dê testemunho dentro da sociedade. É inconcebível, de repente, um cristão que não cumpre as suas responsabilidades. Em outras palavras, para ser bem direto, se eu comprei, eu tenho que pagar. Eu preciso ser honesto. Que me adianta ser um adorador, ser um profundo conhecedor da Escritura, fazer tantas coisas, se eu já tenho a consciência, se eu já tenho de forma premeditada que aquilo que eu vou comprar eu não vou pagar. E depois eu venho para uma fila de comunhão como se nada tivesse acontecendo. E a consciência? Por isso, dá a César o que é de César. Eu dizia até ontem aqui na missa à noite que a honestidade não é um princípio cristão. A honestidade não é um princípio cristão. A honestidade é um princípio humano, independente da religião. Nós não nascemos, criança nenhuma nasce desonesta. Ninguém nasce desonesto. A pessoa, ao longo do tempo, ela pode se tornar, mas criança nenhuma nasce desonesta. Então isso é um princípio humano. Nós nascemos pessoas honestas, e se nós nascemos pessoas honestas, nós devemos levar isso até o final. Isso é dar a César o que é de César, e dar a Deus o que é de Deus, ou seja, o nosso coração, a nossa vida de comunhão, a nossa vida de entrega, a nossa vida de serviço, a nossa vida de fazer com que o reino de Deus, a palavra de Deus se espalhe, se propague cada vez mais, mas sabendo que nós devemos cumprir a responsabilidade fora da igreja. Algumas responsabilidades talvez a gente possa questionar: ah, mas esse imposto está muito caro, ah, esse PVA está muito caro, ah, mas essa cobrança está muito caro. Muitas coisas nós questionamos na vida civil, na vida particular. Mas independente do nosso questionamento, não vai mudar. Então cabe a nós cumprirmos. Eu sei que às vezes é difícil, é doloroso, né? Às vezes sangra em determinados momentos, naquela vida financeira de fazer aquilo ali, mas, por exemplo, se você acha um IPVA caro, você achando ou não, ele não vai baixar, ele não vai diminuir. E se a gente não entende isso, a gente vai ser penalizado, porque não, é muito caro, não vou pagar, mas a hora que você passar numa blitz, você vai ser preso, o carro vai ficar apreendido, você vai ser multado, e aquilo que você iria pagar de PVA, vai ser pagar da multa, e o PVA vai continuar aberto. Por quê? Porque são responsabilidades que a gente não tem como fugir. São situações que a vida social coloca para cada um de nós. Ah, não, mas eu sou lá da igreja, ah, eu não preciso fazer isso. Não, não é assim. Por mais que a gente não queira, quisesse que fosse diferente, mas é assim. A gente não pode fugir das realidades. Jesus fala: dá a César o que é de César, cumpre os seus compromissos. Devemos ser pessoas íntegras, pessoas justas, pessoas honestas. Você imagina só para uma vida cristã, a pessoa que de forma premeditada, ela já sabe que ela vai numa loja, ela vai comprar, ela já sabe que ela não vai pagar, e ela já sabe que ela vai usar aquela roupa para ir numa festa, vai tirar foto, vai expor, vai publicar, vai fazer um monte de coisa. E a consciência, e a responsabilidade com o outro, aquilo que eu não quero para mim, eu não posso fazer com o outro. Se eu não quero ser defraudado por alguém, se eu não quero ser lesado por alguém, eu também não posso lesar ninguém, eu não posso defraudar ninguém, eu não posso prejudicar ninguém. Isso não é uma regra cristã, é uma regra humana. E lógico que a gente deve viver isso dentro do cristianismo, lógico que a gente deve viver isso dentro de uma vida de fé. Por isso que hoje a gente possa entender aquilo que Jesus fala de forma tão dura, tão simples, porém tão dura para aqueles fariseus: dá a César o que é de César. O que eu devo cumprir como responsabilidade fora da igreja?
Isso eu devo fazer. Eu não posso deixar para que outro faça para mim. Se a pessoa tem filho, cabe a ela educar seus filhos. Isso é dar a César o que é de César, é responsabilidade fora da igreja. Se ele constituiu uma família, ele deve cuidar da sua família. Isso é dar a César o que é de César. Agora, a partir do momento que nós estamos aqui, nós também devemos dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Tudo na nossa vida. Nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Porque se tudo que nós julgamos nos pertencesse, quando nós morrêssemos, nós colocaríamos tudo dentro do caixão e levaríamos conosco. E vai ficar tudo para trás, porque nada nos pertence. Apenas administramos aquilo que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.